São 10 horas e 26 minutos. Vamos voltar até Brasília, acionar mais uma vez a nossa reportagem, para te contar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz que está analisando se vai ou não ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o suposto envolvimento dele com os ataques aos três poderes lá no dia 8 de janeiro. Vamos voltar aqui com Pedro Nogueira, trazendo ao vivo para a gente os detalhes dessa história. Oi, Pedro, bem-vindo de volta. Oi, Stephanie, bom dia novamente. A CNN questionou o ministro Alexandre de Moraes se ele teria interesse de ouvir o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro sorriu e respondeu, abre aspas, nós vamos analisar isso ainda. Moraes incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro nessas investigações sobre os atos antidemocráticos, que aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Bolsonaro, por sua vez, voltou ao Brasil durante essa semana, depois de 3 meses na Flórida. Ele viajou para os Estados Unidos um dia antes do fim do seu mandato como presidente da República e não participou de nenhum dos ritos de passagem da presidência, como a solenidade de posse ou mesmo a passagem da faixa presidencial. Ainda uma atualização sobre as investigações do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de liberdade de uma das pessoas que estavam lá, que é o Marcelo Fernandes Lima. Foi ele que levou aquela réplica da Constituição durante a invasão ao Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro endossa a orientação do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República entende que Marcelo pode coagir testemunhas e ocultar dados e documentos se for solto nessas circunstâncias. Marcelo é designer, ele entregou a réplica da Constituição, devolveu o livro à polícia um pouco depois do ocorrido e ele explicou, Stephanie, que ele tomou o livro das mãos de pessoas lá na manifestação, nos atos antidemocráticos, para que ele não fosse destruído. Marcelo aparece em fotos com a Constituição em mãos na Praça dos Três Poderes durante o 8 de janeiro. Stephanie. Obrigada, Pedro. Obrigada pelas informações. Aí o Uribe já está de volta aqui para a gente continuar falando desse assunto. Uribe, a gente ouviu agora há pouco, inclusive, o deputado líder do PL lá na Câmara dos Deputados, falando sobre a expectativa desse retorno de Jair Bolsonaro na condição de líder, da oposição agora. Mas a presença dele aqui no Brasil também é uma oportunidade para que ele explique pautas não tão positivas para o ex-presidente, como é o caso das joias, que ele deve depor na quarta-feira, a expectativa, e também os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Sim, um cenário completamente diferente do qual ele deixou o país. Ele deixou o país como presidente na época e aí não havia tantas ações. Claro, nós tínhamos algumas ações no Supremo Tribunal Federal, alguns inquéritos nos quais Jair Bolsonaro é alvo, mas agora temos esse do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro ele estava no exterior e agora é a oportunidade de ouvi-lo. Alexandre de Moraes ainda não tomou essa decisão porque há um precedente de não ouvir presidentes quando estão nesses tipos de inquérito, e eu explico. Michel Temer lá atrás, quando houve esse imbróglio de saber se ele seria ouvido ou não em uma investigação, ele acabou mandando um depoimento por escrito. E o Supremo Tribunal Federal não regulamentou essa questão. Se o presidente da República precisa ou não prestar depoimento presencial. Outro ponto, em um outro inquérito, Jair Bolsonaro, na época presidente, tomou a decisão de não depor, porque ele tem o direito, como todos os cidadãos brasileiros, de não produzir provas contra si. Jair Bolsonaro tem um depoimento marcado à Polícia Federal em relação aos 3 estojos de joias que foram trazidos ao Brasil, deveriam estar no patrimônio público da União, mas estavam em seu acervo pessoal. Essa é uma questão que, segundo eu conversei agora há pouco com um dos assessores de Jair Bolsonaro, disse que a expectativa é de que ele preste depoimento, mas a tendência vai ser aquela, tentar criar bodes expiatórios, ou seja, os 2 primeiros vieram sem o consentimento de Jair Bolsonaro. Apesar de que o registro daquele segundo estojo, que não foi parado na Receita Federal, ele aponta que Jair Bolsonaro chegou a ver esse estojo, chegou a averiguar o que tinha dentro. E o terceiro estojo que veio junto com Jair Bolsonaro na viagem que ele fez ao Oriente Médio em 2019. Ele foi presencialmente, recebeu o presente e trouxe e acabou sendo incorporado ao seu acervo pessoal. Em relação ao 8 de janeiro, ainda precisa se saber qual é a investigação de fato em relação a Jair Bolsonaro. Porque uma das linhas de investigação do ministro Alexandre de Moraes não são apenas os executores e financiadores, mas são os agentes intelectuais. E Jair Bolsonaro entraria nesse bojo
pessoas que estimularam o quebra-quebra na capital federal. Alexandre de Moraes e os bastidores têm dito que Jair Bolsonaro está no bojo dessa investigação, mas não é o principal alvo. Por isso que Alexandre de Moraes, nesse momento, precisa tomar essa decisão. Há uma expectativa em Brasília, e a Basília Rodrigues sempre traz isso, dos tribunais superiores para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, que isso poderia ser agilizado em um rito breve para ele se tornar inelegível até junho, mas isso não é um consenso no Tribunal Superior Eleitoral. Eu conversei com diferentes ministros. Alguns acham que esse rito deve ser acelerado, mas outros temem a questão da perseguição política. Ou seja, se você agilizar esse processo, pode demonstrar que a corte, na verdade, quer puni-lo. Então, que seria melhor deixar um pouco mais para frente. Muito bem. E agora ele aqui no Brasil, né? Então... Agora ele aqui no Brasil. Muito bem. Uribe, já a gente volta a falar. Mais uma água para você? Café? Até roubei um café da gaveta do Rafael Colombo, que são cafés especiais. Ele conta, viu? Tem uma numeração. Então eu tô ferrado. Segunda-feira ele vai te São cobrar. aromas de baunilha e chocolate, algo que eu nunca vi no Brasil.